Dando continuidade à exposição bíblica na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, nós vamos nessa noite ler capítulo 3, a partir do versículo 15, nós vamos concluir com a graça de Deus o terceiro capítulo nessa noite. A mensagem dessa noite procurará responder a esta pergunta: qual é o propósito da lei? E a pergunta ainda é: se a salvação é pela graça mediante a fé, por que então Deus deu a lei? Se ninguém pode ser salvo pela obediência à lei, qual é a razão de ser da lei? Então vamos ver como Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu. Ele já havia dito, se você olhar aí na sua Bíblia, o verso 7, que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. O comentarista Hendrickson, falando a respeito desse texto, ele diz: ser da fé significa ser controlado ou caracterizado pela fé. Significa depositar confiantemente em Deus toda a confiança, né? Então, os da fé é que são filhos de Abraão. Assim diz a palavra de Deus. Vamos ouvir com muita atenção, reverentemente, o que o Senhor tem a nos dizer, né? Vejam que o editor da Bíblia colocou assim, pelo menos na minha versão aqui, a lei não pode invalidar a promessa. A promessa é a aliança que Deus fez com Abraão. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E é bom que a gente atente bem para essa palavra. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas se foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião, para nos conduzir a Cristo. Há uma versão que diz aio, e uma outra fala sobre tutor. Minha versão fala sobre guardião, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão
e herdeiros segundo a promessa. Amém. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Vamos ainda orar. Ó Deus, obrigado. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Redentor. Obrigado pelo Evangelho da graça, pelas boas notícias de salvação. Obrigado porque não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra que é viva e eficaz. E nós agora suplicamos o Teu socorro, a Tua iluminação, a Tua bênção, que o Senhor nos conduza em graça nesta noite. Obrigado pelos queridos que estão aqui no santuário, aqueles que acompanham a transmissão. A Tua bênção assista a cada um, mas acima de tudo que o Teu nome seja honrado e glorificado. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, nos primeiros 14 versículos desse capítulo, o apóstolo Paulo diz com muita clareza, com muita ênfase, que Abraão foi justificado pela fé. Nem poderia ser justificado pela lei, porque ele viveu muito tempo antes de Moisés, né? Então, para que a gente acompanhe o raciocínio do apóstolo Paulo, lembrando bem que Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou Paulo para escrever essas palavras, e aqui está o registro da palavra de Deus, da verdade de Deus. É assim que devemos nos aproximar da Bíblia, como sendo a palavra de Deus, palavra inspirada por Deus, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela é a palavra de Deus, né? Como Jesus nos ensinou naquela oração tão bonita: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E que Deus nos dê a graça de continuarmos crendo na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, como sendo a palavra de Deus, a única regra infalível de fé e de prática. Paulo começa a carta dizendo que ele é um apóstolo pela vontade de Deus, que ele foi chamado por Deus, que ele foi escolhido por Deus. Anteriormente ele foi um perseguidor da igreja cristã, ele foi um perseguidor do evangelho, mas ele obteve misericórdia. E ele diz também que o evangelho que ele pregava, ele não o havia recebido de homem algum, mas ele o recebeu diretamente do Senhor. Então o Senhor ensinou a ele, o Senhor deu a ele o evangelho, esse evangelho da graça de Deus. E ele faz questão de dizer que esse evangelho da graça de Deus alcança os judeus e alcança também os gentios. Ele mostra que a salvação é uma obra graciosa de Deus do início ao fim. Segunda-feira passada tivemos a alegria de receber o pastor Emílio aqui, sempre é uma bênção, né? E ele pregando o segundo livro dos Reis, capítulo 5, sobre a cura de Naamã, quando ele estava concluindo, e nas aplicações, ele chamou a atenção para a simplicidade do evangelho, né? Porque quando Naamã recebeu a orientação do profeta Eliseu, foi para banhar-se no Rio Jordão 7 vezes. E ele achou aquilo demais, né? Porque esperava que o profeta saísse ao encontro dele, esperava que o profeta invocasse o nome de Deus ali numa cerimônia, e o profeta nem apareceu, simplesmente disse: vá banhar-se no Jordão 7 vezes. Quando na Síria ele disse: nós temos rios melhores, né? Então para que fazer essa viagem? Até que ele, indignado, queria ir embora, mas os seus amigos que serviam a ele, porque ele era um comandante, disseram: meu senhor, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor porventura não faria, mas ele pediu algo tão simples, né? E ele, convencido, foi, e diz o texto que após banhar-se 7 vezes, a sua pele era como a pele de uma criança, né? Quando a gente está perto de um bebê, de uma criança, né, que chega perto assim, que pele maravilhosa, né? Macia, né? A textura da pele de um bebê. Foi assim que ficou Naamã,
E Garofalo dizia o seguinte: aí está a simplicidade do Evangelho, e as pessoas querem complicar, pois esse é o Evangelho da graça de Deus. Deus é um Deus santo, Ele é um Deus puro de olhos, que não pode ver o mal. Nenhum de nós tem capacidade para se aproximar de Deus pelos próprios méritos. Nenhum de nós pode, pela sua autojustiça, apresentar-se diante de Deus, porque Deus é santo, nós somos pecadores. Porque, queridos, é duro dizer isso e ouvir isso, mas por natureza, nenhum de nós tem disposição para amar a Deus, para se aproximar de Deus. Na verdade, a salvação é uma obra de Deus do início ao fim. É Deus quem nos chama de uma maneira eficaz, é Ele quem ilumina os olhos do nosso coração, é Ele quem nos dá entendimento. Você pode perguntar a toda pessoa verdadeiramente convertida: por que é que você é um convertido? E geralmente a resposta é só a graça de Deus. É pela graça de Deus. Um dia o Espírito de Deus tocou meu coração, abriu os meus olhos, deu-me entendimento. E eu sei que alguns que foram criados no Evangelho tiveram um processo, talvez nem identifiquem o dia mesmo da conversão, porque foi um processo, mas sem dúvida nenhuma que algo aconteceu, e você só pode atribuir a graça de Deus. É essa a ênfase de Paulo aqui. Porque a igreja estava sendo invadida pelos chamados judaizantes, judeus cristãos que diziam: não basta crer em Jesus, é preciso Jesus e mais alguma coisa, Jesus e as obras da lei, Jesus e a circuncisão, Jesus e uma série de regras, de práticas, de ritos. E o Evangelho da graça de Deus diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Em verdade vos digo, disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou como escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê para a justiça. Mas até a fé de que precisamos para crer é dom de Deus, vem de Deus. Como Paulo ensinou muito bem na carta aos Efésios, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da vossa carne, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. E mais adiante ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é nessa linha, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo está seguindo aqui na carta aos Gálatas. Ele afirma que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. E ele diz também que todos os crentes verdadeiros, sejam eles judeus ou gentios, eles são salvos pela graça, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Paulo tinha um método bem interessante de ensino, não é? Ele estava escrevendo a carta, mas ele já estava pensando na reação daqueles que iriam ler a carta. Então ele se antecipava, ele dizia assim, o pensamento de Paulo era o seguinte: eu vou falar sobre esse tema, mas eu imagino que eles perguntarão, a pergunta ou as perguntas que eles farão.
E é exatamente isso que acontece aqui. E Paulo apresenta para nós o possível argumento dos judaizantes. E o argumento dos judaizantes seria mais ou menos assim: mas, admitindo que Abraão e seus descendentes pré-Sinai, porque no Sinai Moisés recebeu as tábuas da lei. Então, admitindo que Abraão e seus descendentes pré-Sinai foram salvos pela fé, é óbvio que quando Deus deu a lei a Moisés, a base da salvação foi alterada, pois uma nova aliança foi firmada e um novo meio de salvação foi estabelecido. Então, resumindo, e é isso aqui que Paulo está explicando nesse texto que lemos. Estão dizendo, os judaizantes estavam dizendo, a partir de Moisés, a base para a salvação mudou. Não é mais pela fé, mas pelas obras da lei. Estavam dizendo, a aliança que Deus fez com Moisés anulou a promessa da aliança que Deus fez com Abraão. Então, a nossa pergunta é exatamente essa: qual a razão de ser da lei? Por que Deus deu a lei, se a salvação é pela graça mediante a fé? Eu queria então, em primeiro lugar, mostrar aqui a diferença entre a aliança com Abraão e a aliança mosaica. E eu queria que você atentasse bem para compreender a argumentação bíblica. Então, pensando na promessa feita a Abraão e na aliança que Deus fez com Moisés quando ele recebeu a lei. A aliança com Abraão foi uma aliança incondicional. Abraão confiou na promessa de Deus. Deus o chamou, tirou de onde ele estava. Abraão, que foi criado no meio pagão, idólatra, Deus graciosamente, soberanamente o chamou, o tirou de lá, fez-lhe uma promessa e prometeu fazer dele uma grande nação. Ou seja, estava embutida nessa promessa a vinda do Messias, né? Então, essa promessa, Abraão confiou na fidelidade de Deus. Mas quando nós olhamos para a aliança mosaica foi um pacto condicional, ou seja, contava com a fidelidade do ser humano. Está dando para entender? A aliança com Abraão confiava na fidelidade de Deus, e foi assim que ele confiou, na promessa de Deus, na fidelidade de Deus. Na aliança mosaica, exigia-se fidelidade do homem, obediência total do homem. E mais, a promessa, ou seja, a aliança que Deus fez com Abraão, a promessa estabeleceu uma relação dependente de Deus. A lei estabeleceu uma religião dependente do homem. Porque a lei, ela simplesmente disse, faça, viva dessa maneira. Só que a lei não nos dá condições, a lei apenas exige. Então, tentando explicar melhor esse ponto, a promessa que Deus fez a Abraão é centrada em Deus. A iniciativa é de Deus, a graça é de Deus, a soberania é de Deus, as promessas são de Deus, as bênçãos são de Deus. Porque foi isso que o Senhor fez. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, eu te engrandecerei, sê tu uma bênção. E Abraão creu, e ele saiu para uma terra que nem conhecia. Mas vejam, toda a iniciativa foi de Deus. Agora, a lei está centrada no dever do homem, no dever humano, o trabalho do homem, a responsabilidade do homem, o comportamento do homem, a obediência do homem. A promessa foi fundamentada na graça. E o que é que a promessa exige? Apenas uma fé sincera, que se creia sinceramente. A lei exige obediência perfeita, porque se quebrar um mandamento, quebrou todos os outros, né? Então, essa é a diferença entre a promessa e a lei. Segundo ponto que eu queria destacar é sobre a superioridade da promessa.
E eu quero basear essa palavra nos versos 15 a 28, a superioridade da promessa. E aqui o apóstolo Paulo apresenta 4 razões pelas quais a promessa é superior à lei. Então vamos acompanhar com atenção. Em primeiro lugar, a sua confirmação. Está no verso de número 15. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ou seja, ela é irrevogável, ela é irretratável. Isso acontece até mesmo em aliança entre pessoas, né? Então, quando Deus fez a aliança com Abraão, seu nome era Abrão, pai exaltado, mas o seu nome foi mudado para Abraão, pai de multidões, né? Pai de muitos. E eu queria que vocês ouvissem com atenção o texto que está em Gênesis 15, de 1 a 4, e depois Gênesis 15, 1, de 4 a 7. Diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. E o Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar a terra como herança. E então, continuando lá em Gênesis 15 também, agora a partir do verso 8, Abraão perguntou a Deus: ó Senhor Deus, como saberei que vou herdar a terra? E o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto dos seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez a aliança com Abrão, dizendo: à sua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. O que fez o Senhor Deus naquela cerimônia? Ele respondeu ratificando o pacto comum naquela cultura do Antigo Oriente. O que significava aquele fogo que passou entre as partes dos animais, quando alguém fazia uma aliança? Que isso me aconteça se eu não cumprir a minha parte na aliança. Então, o fiador da aliança foi o Senhor, o garantidor da aliança foi o Senhor. Ele prometeu, Abraão creu, e isso lhe foi imputado como promessa, né? A aliança de Deus
com Moisés não anulou a aliança que Deus fez com Abraão, porque esse era o argumento dos judaizantes. Se agora existe uma nova aliança, então essa anula a primeira. A aliança de Deus, a promessa de Deus é irrevogável. Segundo lugar, segundo argumento que mostra a superioridade da promessa, verso 16, fala da centralidade do Senhor Jesus Cristo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Por isso que eu chamei a atenção para esse fato. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Queridos, o pacto, a promessa, ela é superior porque foi centrada em Cristo. E razão pela qual o pacto da lei jamais poderia ter revogado a promessa, né? Quando o apóstolo Paulo interpretou Gênesis 22, inspirado pelo Espírito de Deus, ele entendeu bem a palavra. Gênesis 22 nos fala quando Deus chamou Abraão novamente e pediu que ele oferecesse o seu filho em sacrifício. O filho da promessa, Isaque, que ele o oferecesse em sacrifício. E aquela é uma das cenas mais lindas da Bíblia, porque mostram Abraão com um rapazinho, e os servos, e a lenha, e o fogo, e Abraão estava mesmo disposto a sacrificar o seu filho, filho da promessa. Chegou a um determinado lugar, ele deixou os servos, subiu com o rapaz, preparou tudo, e o rapaz fez uma pergunta: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está a vítima, onde está a oferta? E a resposta de Abraão, uma resposta de fé: o Senhor proverá. E nós vamos entender, lendo Hebreus capítulo 11, que ele estava mesmo disposto a sacrificar o seu filho, porque ele cria que Deus era poderoso para até mesmo ressuscitá-lo. Mas houve uma intervenção de Deus, e Deus providenciou um carneiro. Essa é uma figura linda da obra de Cristo, da redenção. O texto lá de Gênesis 22, 15 a 17 diz: então do céu, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e lhe disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E aqui, sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. O termo aqui está no singular, como está no singular também Gênesis 3,15, que é o chamado proto-evangelho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, apontando para Cristo. Ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, queridos, o primeiro e único herdeiro de todas as promessas de Deus é Cristo. Cada promessa dada na aliança com Abraão foi cumprida em Jesus Cristo. Então, a única maneira de uma pessoa participar das bênçãos prometidas a Abraão é ser um herdeiro através de Cristo Jesus. É nele, a promessa é centralizada nele. Então essa é a nossa esperança, queridos irmãos, é Cristo Jesus. Por isso ele é o Salvador. Como Pedro muito bem falou diante das autoridades dos judeus: abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, queridos, antes e depois da vinda de Cristo, a salvação sempre foi mediante a oferta perfeita de Cristo na cruz. Todos os que morreram, que viveram e morreram antes de Cristo, mas que creram na promessa, foram salvos. Assim como todos os que viveram e vivem depois de Cristo, foram e são salvos pela fé na promessa. Quando olham para o Senhor Jesus Cristo e creem que Ele é, a promessa é centralizada nele, Ele é o único Salvador. Terceiro argumento, porque estou mostrando aqui a superioridade da promessa, ela é superior à lei.
Terceiro lugar, nós temos aqui no verso 17, que podemos chamar de cronologia, não é? E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Então, a aliança da promessa foi superior ao pacto da lei por causa da cronologia. A lei veio 430 anos depois e não invalidou o pacto anteriormente ratificado por Deus. Então, a aliança que Deus fez com Abraão, ela é permanente, ela é inviolável. O tempo não pode anular a promessa de Deus, né? E o Senhor repetiu a promessa a Isaque, o filho de Abraão. É muito interessante isso. Depois o Senhor repetiu a promessa a Jacó, o neto de Abraão, e a partir da queda, infelizmente, da lamentável e triste queda de Adão, a fé tem sido o único instrumento de salvação. Salvação é pela graça e é mediante a fé. Salvação é obra de Deus do início ao fim. Ninguém merece, ninguém tem méritos, ninguém tem justiça própria. Nada que venhamos a fazer, queridos, nada haverá de satisfazer a justiça do Deus Santo, somente Jesus Cristo. Por isso a salvação é garantida nele, na sua obra perfeita e completa. E uma das palavras da cruz foi: está consumado. Ou seja, tudo está feito. Ele cumpriu fielmente, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, queridos, nós podemos ter segurança em Cristo Jesus. Somos frágeis, somos às vezes tão inconstantes, às vezes nosso coração é frio, nosso serviço é tão dura, mas nós estamos garantidos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele mesmo disse: ninguém poderá vos arrebatar das minhas mãos. E o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, diz que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o quarto e último argumento que mostra a superioridade da promessa eu queria chamar aqui de a sua completude, no verso 18, que diz: porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, a aliança da promessa é superior ao pacto da lei, porque ela é completa. Ela é uma herança com base não no desempenho do homem, mas pela fé com base na obra de Cristo. Ó, queridos, como é triste olhar assim para a religiosidade como um todo, não é? E dentro da própria cristandade, não é? Algumas religiões têm milhares e milhares de deuses, né? Há alguns anos um amigo nosso esteve na Índia, esteve para conhecer o país, também fazendo uma pesquisa, mas aproveitou para falar de Cristo. E uma das pessoas a quem ele evangelizou disse a ele: vocês lá no Ocidente, vocês são muito infelizes, né? Porque vocês têm um Deus só, né? Nós temos milhares de deuses, né? Como as religiões têm colocado um fardo pesado sobre as pessoas. Pessoas que sobem escadas nos joelhos. Pessoas que ferem o próprio corpo para tentar de alguma maneira merecer o favor de Deus. Pessoas que praticam boas obras no sentido de amolecerem o coração de Deus e merecerem o favor de Deus. Pessoas que acreditam na possibilidade da depuração através de sucessivas mortes e reencarnações. Que caminho complicado. Outras pessoas pensam que a salvação vem através de sacrifícios que eles fazem. Na verdade, queridos, a salvação é pela graça mediante a fé.
Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus fez isso desde o início. Quando os nossos pais pecaram, descobriram que estavam nus, se cobriram com folhas. E o Senhor Deus fez para eles roupas com peles de animais. Porque um animal foi sacrificado ali. Porque o Senhor estava ensinando desde o início. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o Senhor anunciou desde o início a vinda do Messias. Salvação somente em Cristo Jesus. Aquela promessa que Deus fez a Abraão contemplou todos os que creem, todos os lugares, todas as culturas, judeus e gentios, povos, raças, línguas e nações. Há um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. E a promessa não pode ser anulada. Bendito seja o nome do Senhor. Mas como último ponto, eu queria destacar a inferioridade da lei. Especialmente nos versos 19 a 22, está escrito logo: para que a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, não por um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedendo da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem, pela graça em Cristo Jesus. Então, depois de ter mostrado a superioridade da aliança da promessa, Paulo mostra a inferioridade do pacto da lei. Em primeiro lugar, é inferior por causa do propósito. Logo no verso 19, a parte A. Para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. O pacto da promessa, esse pacto feito com Abraão, foi cumprido plenamente em Cristo. Está consumado. Agora, a pergunta é: se a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé e nunca pelas obras, por que então a lei foi dada? Qual é o propósito da lei? E Paulo diz aqui claramente: a lei foi acrescentada por causa da transgressão. Na verdade, queridos, o propósito da lei, o objetivo da lei, a razão de ser da lei, é porque quando nós somos confrontados com a lei, nós enxergamos de fato quem nós somos. A lei mostra que nós somos pecadores. É esse o propósito da lei. A lei é reveladora. A lei mostra exatamente quem nós somos, que não há em nós justiça própria, que nós não conseguimos obedecer. A lei de Deus, a lei moral de Deus é resumida em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A lei mostra que o ser humano precisa de misericórdia, precisa de graça. E é exatamente isso que traz o Evangelho. A lei mostra a profundidade das nossas transgressões diante de Deus. A lei mostra o tamanho da nossa culpa. A lei desperta em nós a necessidade de um libertador, porque quando nós somos confrontados com a lei, Romanos capítulo 7 mostra isso, essa experiência de Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Comentando sobre o Sermão do Monte, John Stott começa fazendo uma pergunta: será que sobre a terra alguém já viveu o Sermão do Monte a não ser o Senhor Jesus? E ele disse: é na exceção que nós encontramos a resposta. Porque vida cristã não é apenas vida transformada, mas é vida substituída. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque está escrito lá no Sermão do Monte, né? Amarás o teu inimigo e orarás por aqueles que te perseguem. Queridos irmãos, por natureza, quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Amar um inimigo, amar alguém que
quis nos destruir, que quer nos arruinar. Quem pode fazer isso por natureza? A não ser em Cristo Jesus. Jesus sim, Ele amou os inimigos. Ele orou pelos seus perseguidores, porque uma das palavras da cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, a lei mostra quem nós somos, nosso desejo pela vingança, aquela vontade de dar o troco, quando nós guardamos a mágoa, o ressentimento no coração. Quando nós dizemos a uma pessoa: para mim você morreu. Isso é a velha natureza, é o velho homem, é assim que nós somos, não é? Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, quando o ultrajado não revidava com ultraje, quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Vida cristã não é apenas vida transformada, é vida substituída. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo diz aqui no verso 24, que a lei serve como um tutor, um aio, ou seja, um pedagogo. A lei, ela nos conduz a Cristo. A lei mostra a nossa pecaminosidade e a necessidade de um Redentor. Então, essa foi a razão pela qual a lei foi dada por Deus, para mostrar a nossa realidade, o quanto nós somos pecadores e recorremos ao Redentor. A lei revela como nós somos ou quem somos. O objetivo da lei foi conduzir o ser humano ao desespero por causa dos seus pecados e levá-los a Cristo. A lei aponta para aquilo que somente a graça pode produzir. Caminhando para o final, a segunda razão que mostra a inferioridade da lei é por causa dos seus mediadores, né? A lei foi dada através de dois mediadores, Moisés e os anjos. Por exemplo, lendo lá em Êxodo, capítulo 19, a partir do verso 18, Deus falou com Moisés no Monte Sinai, mas de uma forma que não está totalmente explicada. A lei foi dada por Deus a Moisés por meio de anjos, né? A gente lendo cuidadosamente Êxodo 19, 18 a 24. Mas quando a gente lê Atos 7, 53, texto que faz parte do sermão pregado por Estevão quando estava para ser apedrejado, ele disse: vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. E vamos agora a Hebreus capítulo 2, de 1 a 3. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Então, quando Deus deu a lei, estão lembrados lá no Monte Sinai, o cenário era grandioso. Moisés subiu para falar com Deus, colocou uma cerca no pé do monte, ninguém podia se aproximar, nem os animais. Você imagine aquele monte fumegante, aterrorizante, porque era uma manifestação da glória de Deus. Ninguém podia se aproximar. Porém, quando Deus fez aliança com Abraão, seu amigo, ele fez uma promessa. Os anjos e Moisés foram apenas mediadores. Os anjos e Moisés apenas, eles intermediaram, né? Mas em terceiro e último lugar, a inferioridade da lei deve-se às suas realizações, né? Então, primeiro, é bom que se diga: a lei é santa, justa e boa. A lei não é contrária à justiça de Deus, né? Só que a lei, ela não pode produzir frutos. O problema não está com a lei, o problema está comigo. A lei é boa, mas a lei diz assim: faça, mas ela não me dá condições, né? Como diz Ray Stedman, Cristo não é menos exigente do que a lei, mas Cristo diz: faça, viva, proceda dessa maneira, mas Ele nos dá condições.
Ele nos assiste. Esse é o evangelho glorioso da graça de Deus, queridos irmãos. Paulo dá esse testemunho em Romanos 7, quando ele foi confrontado com a lei. Quando o Senhor trabalhou no seu coração, ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele podia dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Ele podia dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, e nós podemos dizer também hoje: graças a Deus por Jesus Cristo. E essas palavras tão lindas do Senhor Jesus. Hoje, ali na casa de Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E o próprio apóstolo Paulo, contando sua experiência na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, ele disse: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração, queridos. Então, nós precisamos entender aquele contexto quando Paulo escreveu, porque a igreja estava sendo invadida por essa heresia dos judaizantes, dizendo que Cristo não basta, que Cristo não bastava, e o apóstolo Paulo então apresenta o genuíno evangelho da graça de Deus. Um evangelho que precisa ser pregado e ouvido nos dias de hoje, né? Para que a gente creia, entenda e creia. Cristo basta, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. Que Ele nos abençoe, nos dê um coração agradecido e uma vida santa nas suas mãos. Que a nossa vida seja para o louvor da sua glória. Amém, amém.